Amigos, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você esteja me vendo, não é verdade? Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Cá estou eu mais uma vez para os meus assuntos polêmicos. E antes de mais nada, já me antecipando, pedindo desculpas se eu tossir. Eu e as minhas tosses alérgicas que demoram sempre muito para passar. Isto já foi caso estudado quase que pela NASA, mas não sei, a aguinha está aqui do lado. Se eu tossir, me desculpem. Também com um cabelo exótico, né? Mas falar de África até combina, né? Até o dia em que eu for cortar. Bom, cá estamos nós, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço desde já a presença de todos, os amigos, aos novos, aos que caem de paraquedas. Sejam muito bem-vindos, eu amo todos vocês e a vossa presença para mim é extremamente importante. Mas, hoje o caso, para variar, é polêmico. Tem uns temas que são mais polêmicos do que outros, tem uns temas que chamam mais atenção do que outros. Isso é assim mesmo, né? Principalmente quando se fala de África, mas de um modo geral. Mas hoje é um tema que muitos me dizem, não, não te metas, já. Meto. Meto porque assim, comecei. Meto porque, meto é uma palavra feia, né? Porque eu sou avó já, né? Eu sou avó, eu tenho um neto de 20 anos, vai fazer 21 anos, né? Como o assunto é polêmico, eu já vou fazer, ó, com essa minha cutis juvenil, mas eu sou avó, né? Eu sou avó e sou mãe. E quantas são as mães que, ao verem certas notícias, como eu vou ler, e aquilo que eu vou falar, talvez se identifiquem comigo, talvez se identifiquem com milhares de mães que eu até considero sofredoras. E eu, como mãe, também já passei pelas minhas. Qual é a mãe que não passa pelas suas? Eu também já fui filha, filha no sentido em que, quando adolescente, aprontei as minhas, mas ai ué, nada que se compara ao que eu vou ler, nada ao que se compara ao que eu vou falar. Portanto, eu no meu canal, descendo aqui abaixo, já falei de um assunto chamado Net Nahara. Acho que é assim que se soletra o nome da moça, né? Net Nahara. E estamos aqui, mais ou menos, uma vez, não para falar dela, mas das meninas. Gente, por mais que eu não queira, tem que tomar aguinha, né? Só um minutinho. Vamos falar delas. Começou delicada a tomar água. Podia ser num copo, né? Próxima vez vou ter um copo. Ainda vou fazer um negocinho. Não, depois eu falo. Não vou falar agora, não. Isso é um projeto mais para frente. Não vou falar agora, não. Portanto, como este assunto é delicado, e toda vez que eu toquei no nome de net, né? Obviamente, o game, né? As meninas do game, as amigas, talvez, provenientes do game, me atacaram. E eu tenho dito em todos os meus vídeos, não ataquem. Eu sou bem mais velha, muita experiência de vida. Obviamente não desse tipo. Tenho experiência como mulher, né? Mas não de game, não desse nível. Experiência de vida, maturidade. E, e quando sou atacada, eu respondo. Eu não sou o tipo de mulher ou de pessoa que fica em silêncio. Eu posso não pegar uma metralhadora e blá, falando, não é? Não, eu respondo, porque
É exatamente sobre isso que eu venho falar. O mundo está tão cruel em todos os níveis que as pessoas acham que podem falar o que bem entendem, as pessoas acham que podem dizer o que bem entendem na cara dos outros, as pessoas acham que a idade não tem que se respeitar, né? E Angola é um país que, nesse ponto, nesse quesito, eu sempre respeitei muito, que é o respeito que as pessoas mais jovens têm aos mais idosos. Deixou de existir, começa a deixar de existir. Isso é uma coisa que eu sempre respeitei muito em Angola. A educação, a postura dos filhos para com os pais, e a preocupação ainda dos jovens de. Não estou dizendo que isso generalizou, graças a Deus, mas a postura dos jovens de quererem estudar, de quererem evoluir, de quererem crescer. Crescer a nível de não é crescer em tamanho, é crescer na vida, ser alguém, né? Se não dá para estudar, de querer evoluir no sentido de produzir alguma coisa, fazer o seu comérciozinho, fazer alguma coisa, ser alguém. Mas não, como é então? Agora mudou. Eu sei, obviamente, que toda esta situação que decorre da época do José Eduardo Santos, e que começou realmente na época do governo José Eduardo Santos, ajudou bastante, né? As coisas também não acontecem só porque, ó, eu vou nascer e vou ser assassino. Não é que não exista na corrente sanguínea, no estigma da pessoa, esse instinto. Existe, sim, senhora. Não vai ficar com cantolas porque existe, sim, senhora. Mas a vida e a decorrência da vida, numa população carente, muito carente, faz com que as pessoas partam para muitas coisas. Portanto, num dos vídeos em que eu falei um pouco daquilo que foi quase como um conselho que eu tentei passar à Net Nahara, onde ela fala do seu passado, onde ela fala de que foi violentada. Vocês usam o termo violada, uma coisa assim. Eu, como tive uma certa educação abrasileirada, uso o termo violentada, que no fundo dá na mesma, tá? Só para deixar claro, porque muita gente pergunta, és brasileira? Pô, tenho mais de 200 vídeos aqui, vejam os vídeos, pelo amor de Deus. É uma forma de me conhecerem, tá? Angolana de 3 gerações, mas tive sim um bom período no Brasil e com isto criação no sentido educacional brasileira. Portanto, não se perde. Quando você é criado num país durante muitos e muitos anos, você não perde. É muito difícil perder o sotaque e todo o aprendizado, né, escolar que você teve, que foi naquele país, né? Portanto, voltemos. Portanto, nesse vídeo que eu fiz sobre a NET, eu tentei passar a NET, tentei, a gente sempre tenta passar um conselho, de que se ela foi violentada na sua juventude, acho que foi na sua meninice para a juventude, mais ou menos isso, quantas são as meninas que são violentadas, e depois se recuperam? Necessariamente não tem que partir para a vida da prostituição, né? Olha, eu não diria que centenas, mas está mais ou menos ali. De conhecer mesmo. Eu estou falando de conhecer, porque ouvir falar ou conhecer via net, porque está navegando, isso aí eu diria milhares, né? Mas de conhecer. Portanto, e que se recuperam. São violentadas, às vezes por parentes próximos, e tem casos que são famosos, gente. Mas não partem para a prostituição. São pessoas que conseguem tratar do caso internamente. Deixem só desligar aqui. São pessoas que conseguem tratar do caso internamente. São pessoas que conseguem resolver, às vezes com apoio psicológico. Mas são pessoas que dão a volta por cima, porque têm força para isso, mas não usam isso
para fazer disso profissão. Só um minuto. Não fazem disso profissão. Portanto, no caso da NET, quando eu fiz, acho que 2 vídeos, só que um foi repartido, eu tentei passar para essa moça exatamente isso. Porque mesmo quando eu voltei a Angola, no meu recomeço, recomeço no sentido de comecei a minha trajetória humanitária, eu encontrei nos campos, principalmente o Comandante Chica, muitas meninas que estavam se prostituindo e outras que diziam, de modo algum, eu farei isso. Portanto, quando eu falei pela primeira vez de um caso desses no meu canal, foi Neto na Rara. Mas aquilo, a gente navega, 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 a gente fala todo santo dia com Angola e a gente vai acompanhando os casos que vão acontecendo, né? E agora, o que eu acho mais triste em tudo isto, tanto é que falei no caso da NET, que teve em Angola, né? É que as coisas continuam a decorrer. E quem mais dá força a estas situações são os próprios influenciadores angolanos. Existe um lá, que eu até esqueço o nome dele, esqueço e também não faço questão de salientar, porque é da força mesmo. Acho que ele só entrevista pessoas desse tipo, né? Portanto, aqui está aparecendo uma tal de Anelka, né? Deve ser o nome artístico dela. Anelka volta a rebater as acusações de estar a promover a prostituição com a seguinte frase: para quem não fala inglês, game significa jogo. Eu acho que a vida é um jogo onde vencem os melhores. E ainda acrescentou, magoando pessoas incríveis. Não vi ninguém de grandes estatutos a fazer comentários negativos. Só os sofredores e sofredoras. Óbvio que ela está se referindo aos grandes estatutos, são os graúdos, políticos, empresários de peso de Angola, que pagam bem a menina para, né, choca-choca. Isso está a aquecer, já? E ainda sobrou para o Kid MC, que lhe chamaram de infantil. E o Sargel Del Platina, da Platina Line, acho que é assim o nome, que devia se preocupar com a saúde primeiro e depois ir ver o podcast. Agora eu vou ler aqui. Eu fiz questão de salvar também os comentários. Aí os comentários são do tipo: esperas o quê? Com estas vestimentas indecentes. Isso é só para a gente sentir como as pessoas em Angola também analisam a situação. Esperas o quê? Com estas vestimentas indecentes e sedutoras. É só não perder o foco, porque homens para te levarem à cama por dinheiro são muitos, mas homens com caráter são poucos. No meu ponto de vista, o outro. Isto é normal no mundo dos seres vivos, porque mesmo não aceito todos maus num só poder. Bom, esse escreve mal pra caramba. Aí tem uma deve ser do game também, né? Só tenho a dizer para ela aceitar, ou então está se fazendo para quem sabe entrar no game. Vamos passar a outra paginazinha aqui. Porque ela está a reclamar se esse é o objetivo dela. Todos os dias ela se prepara para isso. Não aceita, manas. Alguns têm sido e não querem morrer sozinhos, querem contaminar. Aí outro brinca e fala, não vou comentar, senão vou responder processo no SIC. Quando não se respeita teu vestir, o resultado é esse. Aí outra fala, a música é só uma fachada, elas são mesmo do game.
Portanto, comentários são mil. Eu só vejo alguns. Isto é inevitável, mas se alguém que se veste indecentemente, não é novidade sofrer assédio que se esperava. Infelizmente, algumas se sentem mulheres quando se vestem indecentemente. Desde quando se interessar por um produto que está na publicidade é assédio? Bom, aí eu tinha visto outro aqui, salvei tanta coisa. As minhas filhas não vão aprender as vossas sujeiras. O dinheiro mata, a consciência para quem não sabe o próprio valor. Portanto, eu li só esta noticiazinha, né? E depois vi um vídeo dela, nesse tal influenciador, é um de barbas, que está sempre sentado numa varanda cor-de-rosa. Portanto, os angolanos sabem do que eu estou falando. Não vou dar o nome dele, até porque seria dar ibope para ele. E ele adora entrevistar a NET, ele adora entrevistar essa Anacleta não sei das quantas, ele adora entrevistar uma moçoila menino, ou um menino moçoila, que no outro dia eu vi. Não tenho nada contra a comunidade, nada, nada. Eu sou amicíssima da comunidade, acreditem que eu sou. Às vezes mais do que moças deste tipo. Mas eu também quero esclarecer algo sobre esse assunto. O mundo homossexual, eu respeito quando eles se fazem respeitar. Que significa o seguinte: o mundo homossexual, que é homossexual, na minha opinião, tem que se fazer respeitar, né? Para ser respeitado. Portanto, eu respeito, mas é aquilo. Eu também não gosto de exageros. Mas isso é minha opinião. Isso não significa que, se amanhã me aparecer um homem enfeitado de penas de pavão na minha frente, com um salto deste tamanho e coisas desse tipo, eu não vou respeitar o cara. Eu vou respeitar, vou brincar. Eu sou uma pessoa que sei respeitar todo mundo. Mas eu estou falando por aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Porque eu acho que a homossexualidade está aqui dentro. É que nem o amor pra gente. O amor está aqui dentro. Quando você se apaixona, tá? Por mais que você transmita no seu geral, quando você está apaixonada, tudo em você muda. Você fica mais vaidosa, você fica mais feliz, você às vezes está sem vontade de se arrumar, aquelas coisas, né? Mais ou menos como eu estou agora. E quando você se apaixona, tudo muda em você, não é? Mas é um sentimento que está dentro de você. Portanto, o máximo que você faz quando você se apaixona é você ficar melhor de aparência. O homossexual é homossexual, portanto, é algo que está nele. Muitos ainda dizem é uma opção, não concordo, mas em todo caso não discuto, tá? Não discuto esse assunto. Agora, o homossexual, necessariamente, na minha opinião, também não tem que exagerar na dose de apresentação, de batom, bom, esses detalhes todos. Na minha concepção, não tem que exagerar tanto. Mas isso é minha concepção. Isso não significa que eu vá maltratar, ou que eu vá desrespeitar, ou que eu vá. Não. Sou amigona de todos eles. Amigona de todos eles. O que eu não acho coerente, o que eu não acho legal, o que eu não acho bonito, é quando eu vejo entrevistas, e aí sim eu falo do tal podcast e da tal pessoa, aonde as entrevistas e a base das entrevistas são, olha, qual é o tamanho, não é? Então, e como é que foi? E aí já não estamos falando só de aparência.
Aí estamos falando de, além daquela aparência que já é feminina e não masculina, e além das próprias meninas que são do game, mas chegam lá, sentam com muita elegância, como é o caso desta, que eu acabei de dar o nome, querendo aparentar ser uma menina da sociedade. E depois falam de assuntos dos mais escabrosos possíveis. Acho que vocês sabem o significado da palavra escabroso, né? Se não sabem, vão ao dicionário. E aí fica a grande pergunta para o influenciador. Podem mostrar o meu vídeo para ele, por favor? O que você ganha com isso? Só audiência? Porque você se desdobra no seu cadeirão a rir. Será que você sabe que muitas são as pessoas que, através de um telemóvel, veem a sua porcaria de podcast? Muitas são as mães que devem ficar preocupadas só em pensar que as filhas delas estão vendo esta tal que se diz artista. Eu pergunto, artista de quê você? Rebolar bunda? Ser P, reticências, porque você não é nem pros, você é P. E P dos grandes, como você mesma diz. Virou exemplo para alguém? Já tinha dito, em relação à primeira que eu fiz o vídeo, que está aqui embaixo, que os influenciadores estão dando espaço para estas do game e não estão dando para quem precisa. Quantas são as pessoas que estão precisando de emprego? Eu, em quase todos os vídeos, estou falando. Eu aqui, de onde eu estou suando a camisa para ajudar gente em Angola a arrumar emprego. No entanto, como diz esta moça, os grandes, os da bufunfa, pagam a peso de ouro uma tchaca-tchaca na buchaca para estar com uma menina destas, do game. Aí vem o influenciador, bate palmas, porque é um programa de audiência. E eu pergunto, a que ponto Angola está chegando? O último vídeo foi Angola está sendo vendida ao mundo. Está me dando até coceira no rosto. E daqui a pouco, Angola também se torna um grande prostíbulo. Porque assim, de longa data sabemos, e eu falo também, tá? Porque afinal de contas, o nosso irmão negro, preto, seja o nome que for, também é chegado de uma branca. E todas nós, angolanas, sabemos, brancas ou pretas, ou negras, seja o nome que for, eu estou para ver uma mulher que não tenha sido cantada em território angolano, como é que os homens da terra angolana agem quando querem uma mulher. Agora, a diferença entre as do game e a mulher que é honesta é que a mulher que é honesta, quando pega um fulano destes, vira para ele, bate nas costinhas dele, quando sabe ter bolas, e diz: meu senhor, em último caso, com respeito, muito obrigado pela oferta, mas ou eu tenho namorado, eu tenho marido, nem que tenha que inventar, ou simplesmente não aceito sua proposta. Mas, para uma menina destas, é muito mais fácil aceitar 1, 2, 3, 4, 5, depende da agenda dela, 6 vezes ao dia, ter uma renda fantástica, porque ela está construindo uma bela casa lá para a região do Benfica, ou Talatona, que eu andei vendo, acho que até postei na minha página da esquerda, às custas da tchaca-tchaca na buchaca. E fica a pergunta, é isto que a juventude angolana está pedindo? É este o exemplo que os influenciadores angolanos estão passando?
Porque não é só este influenciador da varanda cor-de-rosa está mostrando. Tem outros influenciadores começando a mostrar isto. Eu pergunto, as meninas de 11, 12, 13, 14 anos que veem essas mulheres todas arrumadas só de peruca, se vocês são tão gostosas, se vocês são tão lindas, por que vocês querem pôr o cabelo igual ao meu? Por que vocês não se assumem? Por que vocês não usam os vossos cabelos que são tão bonitos? Mas se transformam. Vocês se transformam totalmente. O seu jeito africano deixa de existir. Ficam com estilo europeu, com cabelos, né? Bem europeu. Lisos, para o vento bater e esvoaçar. Porque vocês não são naturais. Unhas deste tamanho. Os cílios são postiços. Daqui a pouco o homem desmonta vocês. De natural vocês não têm nada. Uma maquiagem pesadíssima. Na hora em que está dando uma entrevista, a gente vê o cuidado com que afasta a franjinha. Sim, de repente, ao se puxar muito, a peruca cai da cabeça. Tudo em vocês é artificial. E é esta a imagem que está indo para a sociedade angolana, para as meninas. Eu já ouvi algumas mães vieram conversar comigo e preocupadas disseram: estes são os símbolos que estão nascendo para as nossas filhas. E realmente, se eu estivesse no lugar dessas mães, eu também ficaria preocupada. Porque elas não são só reticências. Elas usam um refrão, que são cantoras. Uma é kudurista, outra é kudurona, sei lá que termo usar. Mas elas dizem que são alguma coisa. Elas têm que dizer que são artistas, né? Afinal de contas, não deixa de ser uma arte o que elas fazem. Só que em troca, ó, a bufunfa vem pesada. Fingem aparentar não ser aquilo que são. Fingem. Andam em belos carros, principalmente esta que eu acabei de questionar, mas existem outras, e vocês sabem bem. São bem sustentadas exatamente pelos graúdos do país, os mesmos que não dão emprego para o povo de Angola, os mesmos que, se eu ligar, porque eu conheço uma boa parte dessa turma, epa, Filomena, a coisa está complicada. Epa, Filomena, a coisa está difícil. Mas, no entanto, chega a amantezinha, que nem amante é. Porque uma mulher dessas nem amante é. É aquela mulher de programa que chegou, pagou, tchau e bênção. Semana que vem, quem sabe, tem mais. E para ela está muito bom, é isso que ela quer mesmo. Mas a minha preocupação não é ela. A minha preocupação é o que esperamos da juventude angolana. É o caminhar para a prostituição? Porque o que eu vejo de muita gente que vem até me criticar quando eu fiz o vídeo da NET, é que estão todas elas, parece que dando força a que isso se torna uma realidade na juventude de Angola. É bonito ser reticências. É bonito ser igual a esta não sei das quantas. É bonito. Eu vou dar, porque ao dar eu ganho muito dinheiro, eu me torno igualzinha a ela. E porque muitas vêm de uma exatamente camada pobre, a mãe não as consegue segurar, a mãe não tem força, porque elas são hoje, ou estão hoje num patamar
de uma falta de respeito que antigamente não existia, antigamente eram mais educadinhas, elas estão enfrentando a mãe por quê? Porque elas veem estas gajas sendo entrevistadas por influenciadores que, em vez de terem um nível educacional e mostrarem entrevistas de peso, entrevistas decentes, entrevistam PU, reticências, e são estes os exemplos que estão indo para Angola, estão indo para a juventude angolana. E é isto, senhores influenciadores, que está sendo mostrado para esta camada da juventude e que mal ou bem está mostrando o caminho para que muitas jovens possam se tornar. É isto que vocês querem? Mais prostituição no nosso país? Mais do que já existe? A tristeza de um caminho, porque nós estamos num caminho complicado no nosso país, com a política, com o que ocorre a nível econômico. Se há longos e longos anos sabemos e temos consciência que os governantes angolanos nunca fizeram nada pelo povo de Angola, e daí a decadência junto ao próprio povo, uns que se tornam criminosos, outros que entram no mundo da droga, as meninas que entram no mundo da prostituição, e em vez da a sociedade ajudar, não, a sociedade vai lá e papa. Até os estrangeiros, os chineses, todo mundo está entrando nesse meandro e papando as meninas. E as meninas por si não estão fazendo muito. Agora, com este mundo da internet, com este mundo dos influenciadores, com este mundo dos canais de YouTube, com este mundo de podcast e tudo que está acontecendo, em vez de se ajudar, não. Existem pessoas que dão força, acham bonitinho. Olha qual é o tamanho e como é. Pouca vergonha, gente. Pouca vergonha. Vocês não têm filhos? Só pode. E sobrinhas? Eu, quando olhei a cara senhor não, desse rapaz, né, da varanda cor-de-rosa, é assim que eu vou te identificar. Pensei, se não tens filhos, porque em Angola todo mundo tem filho, nem que seja, né, no paralelo, eu pergunto se tu querias que acontecesse com a tua filha a mesma coisa. É que como aí se tem filho que nem rato, vocês dão tanta importância aos filhos às vezes, como se realmente não fosse nada. Mas eu acredito que mais da metade da população de Angola é verdadeiramente pai e mãe. Para dar importância e não deixar que isso aconteça com uma filha sua. Por isso, ao ver entrevistas deste influenciador, que está sempre de óculos escuros de preferência, eu fico extremamente sentida, porque se eu tivesse uma filha em Angola, tentando seguir os passos de uma NET, ou tentando seguir os passos de uma fulana deste tipo, ela ia levar tanta chapada, tanta chapada, tanta chapada, e se tentasse botar uma peruca, eu ia rasgar a peruca na cara dela. Porque no dia em que Angola vir isto como exemplo, e o que eu acho que já está acontecendo, nós estamos muito mal. Se já estávamos mal, se já caminhamos mal, agora estamos em decadência. Porque o exemplo de mulher virou agora PU, reticências. Este era o assunto de hoje. Não estou preocupada se vou ofender pessoas do game, mas a sociedade, ou quando eu digo sociedade, eu estou me referindo agora às mulheres, não se faz de game, se faz de mulheres de verdade. E mulheres de verdade são mulheres que, independente de saírem da pobreza, de saírem quase da miséria, de terem tido até a triste realidade de poderem ter sido violentadas,
tem a força, a determinação de dizer, não, eu vou vencer este momento difícil que eu passei na minha vida, mas eu vou levantar, eu vou trabalhar, seja no que for, de forma honesta, mas eu vou vencer. Eu não vou me prostituir para ganhar dinheiro, nem ficar rica. Isto é ser mulher. E Angola está começando a mostrar ao mundo que o melhor caminho para as mulheres é a prostituição. Eu sou angolana. Infelizmente, por um lado, fico triste de ver que as minhas irmãs angolanas acham bonito se prostituir, fazer imagem de que são mulheres elegantes, muito bonitas, até têm dinheiro para comprar casa ou fazer casa em Talatona ou no Benfica, ou no raio que o parta, e achar que são poderosas. Vocês não são poderosas, vocês são um bando de bosta, que se não fosse a vossa coisinha, vocês não eram nada, porque o cérebro de vocês é que nem uma privada. Mas o pior é que estão servindo de exemplo para que muitas meninas tentem vos copiar. Isto é que está sendo o pior. E que muitas mães acordem e não deixem mesmo, que estas mulheres sirvam de exemplo para as vossas filhas. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus. Estava atravessado, se eu não falasse, eu acho que eu passava mal. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus.